Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da semana da psicofarmacologia na prática. Se você não me conhece, meu nome é Danilo Borges, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade Federal de Goiás há mais de 10 anos. Fiz residência em psiquiatria pela PAX, Instituto de Psiquiatria, e fiz pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. E hoje eu atuo onde? Eu atuo lecionando como professor de graduação e pós-graduação. E também dou mentoria para profissionais médicos em saúde mental, ou seja, profissionais médicos que atuam tratando transtornos mentais. E, além disso, logicamente, eu tenho meu consultório em que eu atendo pacientes. Isso é imprescindível para uma boa prática médica, né? Atender, exercitar ali a prática clínica. A proposta dessa semana da psicofarmacologia na prática é que, com um total de 3 aulas, você encontrará aqui o que precisa para aprender a prescrever psicofármacos de forma segura, confiante e prática. E até o final do nosso curso, você irá aprender como definir uma linha de tratamento individualizada com psicofármacos, logicamente, sabendo aqui, estando consciente dos pontos fortes e das limitações dessas medicações que com certeza ou você já prescreveu ou já se deparou com um paciente que está tomando algum psicofármaco. A gente vai entender aqui, eu quero que você saia daqui confiante de como fazer essas prescrições mais personalizadas para o seu paciente. E, logicamente, para que você consiga chegar à noite e poder encostar a sua cabeça no travesseiro sem se preocupar se você prescreveu a medicação correta, a dose correta, ter ciência dos efeitos colaterais que podem ser graves ou aqueles efeitos colaterais mais corriqueiros que o paciente pode chegar a ter. Até porque você saberá nessa semana como avaliar e quais são os efeitos adversos que são mais comuns dessas medicações. E não importa se você é estudante de medicina, médico generalista, psiquiatra, cardiologista, ginecologista, independente da sua especialização, a Semana da Psicofarmacologia é para você. E antes do conteúdo, eu tenho 2 avisos rápidos para você que está participando da Semana da Psicofarmacologia na prática. Quero deixar claro que esta é uma aula exclusiva para médicos e sem conflito de interesse. Hoje a gente sabe que existe a indústria farmacêutica que faz uma pressão gigantesca para prescrição, para divulgação de remédios. E a ideia aqui é que eu não tenho conflito de interesses, então posso falar tranquilamente sobre as medicações, tá? Tudo bem, Danilo? E o que eu vou aprender durante essa nossa semana? Na aula de hoje, eu vou te mostrar os 5 erros que você provavelmente está cometendo na hora de prescrever psicofármacos e como isso pode estar te impedindo de conduzir o melhor tratamento para o seu paciente. Erros comuns, mas que não deveriam acontecer e que eles podem estar te impedindo tanto de se tornar uma referência como médico, uma referência, para o seu paciente, para outras pessoas, para outros profissionais, como também pode estar colocando o seu paciente em risco. A gente sabe que algumas medicações têm riscos se você não souber prescrever de forma adequada. Um exemplo clássico, a lamotrigina, se você aumenta rapidamente a dose, pode dar Steven Johnson no seu paciente, a síndrome de Steven Johnson. Já na próxima aula, você vai aprender quais são os pilares que você precisa ter para uma prescrição de ouro, para prescrever psicofármacos com segurança. E ao invés de você, médico, ficar perdido na hora de prescrever uma linha de tratamento, ficar perdendo muito tempo recorrendo ao whitebook, uma paciente até me falou, nossa, doutor, eu tenho até preguiça quando eu falo alguma coisa, o médico fala que vai no whitebook. Então, a ideia aqui é que você não fique perdendo tempo recorrendo ao whitebook e perder, consequentemente, a confiança do seu paciente. É importante que você tenha clareza de qual tratamento você vai seguir. E não adianta apenas saber prescrever com segurança se você não souber efeitos adversos e como associar esse conhecimento no tratamento do seu paciente. Por isso, na nossa terceira aula e última,
eu vou falar sobre efeitos adversos e associações medicamentosas. E além disso, eu vou te entregar um mapa completo para uma prescrição prática e segura. Eu te garanto que com esse mapa você não só vai se sentir confiante na hora de prescrever, mas vai se tornar de fato um profissional que terá domínio sobre o tratamento dos seus pacientes. Eu decidi criar essa semana pensando justamente na dificuldade que eu tive durante a minha formação, de entender o motivo pelo qual alguns remédios eram prescritos e outros não. Por que sempre eu via o meu staff, meu preceptor, recomendar sempre aquelas mesmas medicações? Eu lembro que na faculdade de medicina, apesar de bons professores, e isso eu falo, eu tive grandes professores, eu também tive a percepção de que o preceptor prescrevia os psicofármacos de uma forma às vezes aleatória, que não era algo muito protocolar, não sabia o porquê daquele remédio. Aí prescrevia 3, 4 remédios ali, que era o comum, sem ter muita base. Era sempre aquelas mesmas medicações, né? Na internação era sempre meio que uma receita de bolo ali para o paciente que iria se internar, né? O paciente que a gente iria fazer aquele protocolo de internação. E hoje, é difícil a gente encontrar um conteúdo pragmático, um guia, uma orientação para que a gente consiga saber de fato qual que é a dosagem correta dos remédios, como é que a gente faz para iniciar um remédio da forma adequada, fazer uma análise completa do paciente, entender quais efeitos colaterais que seriam toleráveis para aquele paciente, quais poderiam atrapalhar mais a vida daquele paciente do que de fato ajudar. E observando que esse não era apenas um problema que eu tinha, mas como professor de psiquiatria, como mentor da área da saúde mental, eu vi que muitos alunos enfrentam essas mesmas dificuldades de ter um material em que ele vai achar a dose, como iniciar um remédio, como manter aquela medicação, quando é que troca, quando é que aumenta a dose, quando é que associa, quando não associa, enfim, pode ser a melhor faculdade de medicina do Brasil. Mas um estudante, cá entre nós, se formar dominando psicofarmacologia, estudando ali, vamos dizer, umas 2 horas por semana na faculdade, é praticamente impossível. E a gente sabe que a psiquiatria hoje, a grade, são poucas horas. Por isso, muitos colegas médicos optam por encaminhar o paciente para um psiquiatra. Mas é um problema que a gente precisa de fato dar um basta. Por que eu falo isso? Porque uma hora ou outra você vai precisar de tratar um caso e será responsável por aquele paciente que está ali na sua frente, que ele está tomando um remédio, às vezes está tendo algum efeito colateral. Então, você precisa sim saber psicofarmacologia nos dias de hoje. Um dado divulgado pela The Lancet mostra que aproximadamente 50% da população tem ou terá um transtorno mental. Então, se a gente observa aqui sexo masculino, sexo feminino, sexo masculino, 46,4% da população tem ou terá algum transtorno mental. Sexo feminino, 53,1%. Isso é um dado alarmante. Logicamente, a gente observa que isso tem piorado ao longo do tempo, aqui ampliando, né, esses dados para que você consiga ver com mais clareza. Esse número, com certeza, tende a aumentar. Atendi uma paciente ontem que falou assim: doutor, eu estou fazendo o tratamento com o senhor, me sinto bem, mas é impressionante. Em todo lugar que eu vou, existe uma pessoa que está tomando remédio ou que eu vejo que ela não está tão bem e precisando de ajuda. Hoje, realmente, os transtornos mentais estão acontecendo. E existe uma pesquisa também mostrando que, além de serem doenças frequentes, existem várias doenças na medicina. E quando a gente olha aquelas doenças que mais causam dias vividos com incapacidade, né, anos vividos com incapacidade, adivinhem quais são as doenças que mais causam dias vividos com incapacidade, anos vividos com incapacidade? Se a gente observa, a gente tem os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade em primeiro lugar no Brasil.
Transtornos depressivos em segundo lugar. Se a gente pega álcool e uso de drogas em oitavo lugar, transtorno bipolar está aqui, transtorno por uso de drogas, e aí não inclui aqui o álcool, esquizofrenia. Então, se a gente pega as doenças que mais causam anos vividos com incapacidade, os transtornos mentais estão aqui. Então, além de serem doenças muito frequentes, são doenças que causam incapacidade na vida das pessoas. E uma pesquisa também recente foi perguntado para a população brasileira e mundial, o que você tem mais medo? O que te causa mais preocupação com relação à sua saúde? E problemas com saúde mental, com certeza, é o que mais preocupa a população mundial. Então, se a gente pega aqui, a preocupação com problemas em saúde mental é a mais frequente. E se a gente observa isso na população brasileira, olha que dado que mostra pra gente que cada vez mais a gente está precisando de profissionais que saibam atuar em saúde mental. Porque, olha, o Brasil, 52% da população, essa população está preocupada com saúde mental. Mais do que, vou até voltar ao slide, mais do que câncer, mais do que obesidade, mais do que diabetes, mais do que doença cardiológica. Então, a preocupação com saúde mental hoje, ela é destaque para a população. E olha que dado, isso aqui eu quero destacar porque isso é extremamente importante. Em 2018, 18% da população tinha essa preocupação com relação à saúde mental. E apenas, em 5 anos, a gente observa, teve um aumento de 2018 para 2022 de 49%, em 2023 52%. Então, a preocupação com relação aos transtornos mentais, de fato, está muito presente no nosso meio. Mas não é de hoje que esses dados, como eu falei, eles estão aumentando. Mesmo sabendo aqui que as causas para desenvolver algum tipo de transtorno é multifatorial, a gente fala que são inúmeras as causas aqui, não é simplesmente uma etiologia, a gente tem observado que esse número cresce e cresce junto com os transtornos, a busca por ansiolíticos, por antidepressivos. Tanto é que cresceu mais de 100% na pandemia para alguns remédios. Então, se a gente observa aqui, Zolpidem para insônia, um remédio tão prescrito infelizmente hoje, a gente observa que teve um crescimento de 113,63%. Então, se a gente observa a fluoxetina para depressão, normalmente, aqui foi um estudo que foi feito, logicamente fluoxetina não é só para depressão, escitalopram não é só para depressão, sertralina não é só para depressão e clonazepam não é para transtorno de humor, mas acaba que é um estudo que foi feito pelo um site específico de receitas, mas vamos ignorar essa parte aqui e observar o aumento da busca por psicotrópicos. Zolpidem foi gigantesco o aumento, 113%, fluoxetina 81%, escitalopram 29% aumento, sertralina 55%, clonazepam 83%. Então o fato é que esses pacientes estão por aí. Esse aumento que aconteceu ao longo desse tempo mostra que os pacientes estão aí. E é sua responsabilidade tratar esses pacientes também, porque muitas vezes ele não vem em mim, psiquiatra, ele não vai em mim, ele vai buscar você. E a ideia é que você consiga ter a responsabilidade de cuidar desses pacientes para que não fique só aquele médico do ao psiquiatra, ao psicólogo. Você também tem que conseguir ter um manejo. Não digo que você não deve encaminhar, logicamente, mas as condições dos transtornos mentais, muitas vezes eles são manejados pelo clínico, pelo cardiologista, pelo ginecologista, pelo médico da família. Isso é fato. Então, aqui, um paciente hoje atendido no plantão ou em um OBS, nem sempre ele terá como esperar o encaminhamento. Esperar o dia seguinte, e até porque, de novo, é sua responsabilidade tratá-lo também. O paciente às vezes não consegue esperar, o sofrimento não espera. Dificilmente encontramos médicos que estão preparados para lidar com essas situações com louvor, com domínio. Você também, aí é a minha pergunta para você, você também se sente confiante ou você é aquele profissional médico que
não se sente confiante, não se sente capacitado para atender esses pacientes com transtornos mentais e prescrever psicofármacos com segurança. Embora essa seja a realidade de muitos colegas médicos, a partir de hoje iremos juntos resolver isso e transformar você num médico de fato acima da média, sabendo prescrever com mais segurança, sabendo quais efeitos colaterais, quais as doses para tratar os transtornos mentais, quais associações possíveis e muito mais do que isso, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que o mundo que idealizamos na faculdade, infelizmente, é completamente diferente do mundo real, daquele paciente que chega para a gente no consultório numa emergência. E talvez você já tenha notado isso em algumas situações da sua vida. Dificilmente você vê aquela realidade que está ali no caderno, no livro, na aula, se repetindo na prática clínica. Eu realmente acreditava e acredito que compartilhamos dessa mesma crença, que eu sairia da faculdade simplesmente replicando, aplicando tudo que eu aprendi lá dentro da faculdade, que o preceptor me ensinou, que seria muitas vezes preparado para lidar com a situação que aparecesse ali na minha frente, principalmente depois do internato, né? Aquele período em que a gente mergulha na prática clínica. Mas o mundo real muitas vezes é bem cruel, não é mesmo? Você aí que está prescrevendo, você colega médico, sabe que o mundo real muitas vezes ele é cruel. Se você é estudante de medicina, ainda não sabe disso, mas você vai entender melhor depois que você se formar, você tiver que pegar um plantão, tiver que ir para uma OBS. Mas se você quer sair da faculdade aqui, já com outro nível, se atente aos conselhos que eu vou te dar durante essa jornada aqui no nosso curso. Na minha época de internato, vi meu chefe ali, meu preceptor, meu staff, simplesmente prescrevendo remédio que para mim não fazia menor sentido. Por que ele está prescrevendo sertralina? Por que ele está escolhendo esse citalopram? Por que é a venlafaxina? Por que é a duloxetina? E quer saber a verdade? Às vezes eu fico pensando, e aqui sem crítica, pelo amor de Deus, porque, como eu disse, meus professores foram sensacionais, às vezes eu acho que até muitos dos preceptores também nem sabiam por que eles escolhiam um remédio em detrimento do outro. Simplesmente eles faziam, acredito eu, o que eles aprenderam com os professores, aquele conhecimento que é passado, né? O currículo oculto, muitas vezes, né? Aquele comportamento que vai copiando um do outro, que aprendeu então, consequentemente, a fazer o mesmo que o chefe fazia. E aí foi levando isso para frente. E aí é onde saem muitos profissionais que prescrevem o mesmo remédio, da mesma forma, não entendem o motivo de prescrever aquele remédio para aquele paciente, ou por que não faz uma outra escolha, uma escolha que muitas vezes poderia ser mais adequada para aquele paciente. Foi então que eu vi que eu precisava estudar a fundo, né, de fato, guideline, psicofarmacologia, efeitos colaterais, indicações, contraindicações e fundo na anamnese do meu paciente, né? Valorizar uma entrevista clínica de cada paciente ali na minha frente. E isso se eu quisesse, logicamente, e aí eu falo para você assim, que eu queria ser um médico acima da médica, como eu acredito, né, que hoje eu sou. Um médico que é muito elogiado, que constantemente é chamado para dar uma palestra, que, mas Dani, mas eu não quero isso, mas que você pelo menos consiga ter mais segurança, dormir com a cabeça tranquila ali no travesseiro, sabendo que você prescreveu adequadamente. Porque talvez você não queira ser um melhor médico na sua área, na sua atuação, ou ainda não queira ser aquele médico elogiado, procurado pelos pacientes, indicado por outras pessoas. Mas eu acredito que você quer sim ser um médico mais confiante. Quer ser uma referência, para que quando uma pessoa tem alguma dúvida, fala assim, não, eu vou perguntar para você, porque eu sei que você domina isso. E a ideia aqui, eu acho que isso qualquer médico quer ser, é bem sucedido na carreira. Então, hoje é imprescindível a psicofarmacologia para que você consiga de fato ser bem sucedido, ter esse prestígio profissional. Mas é a partir daqui que a gente vai começar a abordar os maiores erros cometidos pelos médicos após viverem o sonho
de saírem da faculdade acreditando que teriam o mundo aos seus pés após a faculdade, né? Uma facilidade muito de prescrever, de tratar qualquer paciente. O primeiro erro que eu quero falar para você é o erro de não individualizar o tratamento do seu paciente. E aí, antes de falar mais sobre esse erro, eu quero falar sobre uma história que possivelmente você vai ver uma similaridade com o que você faz na sua prática hoje. Uma menininha estava vendo a mãe ali cozinhar um peixe, fazer um peixe no forno, e aí viu que a mãe tinha cortado a cauda e a cabeça do peixe e jogado fora. E aí perguntou para a mãe, mãe, por que a senhora está fazendo isso? Ela falou assim, minha filha, é porque eu aprendi com sua avó, e ela é uma excelente cozinheira. E aí ela falou assim, não estou conformada com essa resposta da minha mãe, vou lá na minha avó. E aí foi na avó. E aí, vó, tava vendo minha mãe fazer um peixe lá em casa, e aí ela tirou a cabeça e a cauda do peixe e jogou fora aquilo. E aí depois colocou para cozinhar. E aí eu perguntei para ela por que ela faz daquele jeito, ela falou assim, não, ela aprendeu com você. E aí eu estou perguntando para a senhora, por que a senhora faz isso? Por que a senhora aprendeu a fazer dessa forma? Ela falou assim, minha filha, é porque eu aprendi com sua bisavó, ela ainda está viva, não lembro por que ela faz desse jeito, qual foi a justificativa. E ela foi lá na bisavó dela, que ainda era viva, e perguntou, Bisa, por que a senhora corta a cabeça e a cauda do peixe e coloca no forno? Ela falou assim, minha filha, a gente era muito pobre, o forno era pequeno, a forma era pequena, e para caber no forno, a gente tinha que cortar a cabeça e a cauda do peixe para caber lá dentro. Ou seja, pessoal, às vezes a gente liga o piloto automático e age de uma forma que nos foi ensinada, mas a gente não sabe o porquê daquilo, qual é a explicação. Eu gosto demais dessa analogia, porque ela se encaixa perfeitamente aqui. Muitos aprendem na faculdade e saem reproduzindo ali a mesma prescrição sem entender o motivo. E isso, embora seja uma prática extremamente comum, vale lembrar que cada diagnóstico deve ser levado em consideração de forma isolada. E existe essa frase aqui que foi citada, não existem remédios psicotrópicos que sejam eficazes em todos os pacientes com diagnósticos iguais. Mesmo que você pegue 2 pacientes com o mesmo diagnóstico, transtorno depressivo maior, saiba que você prescrever sertralina para um não significa que essa sertralina vai funcionar para o outro. Então, antes de prescrever, né, a gente sabe, na medicina a gente tem muito isso, né? Antes de a gente prescrever um antibiótico, é muito fácil, um antibiótico. Você faz ali um antibiograma do paciente, você tem a certeza que vai funcionar a priori, porque o antibiograma mostra que para aquela bactéria, aquele antibiótico vai funcionar. Quem dera se a gente tivesse isso na psiquiatria. A gente não tem. A gente não tem algo semelhante. Ah, Danilo, mas existem os testes farmacogenéticos, o painel farmacogenético. Pessoal, o painel farmacogenético hoje, ele não mostra pra gente qual que é o remédio específico que vai melhorar a condição do paciente. Então, quando a gente pega um paciente, a gente não pode cometer esse primeiro erro. E aqui eu tenho um caso clínico. Caminha junto comigo aqui agora. Michele, 23 anos, estudante de medicina. E aí há um mês ela fala, né, que está apresentando choro, tristeza sem motivo, não tem mais ânimo para estudar. As notas das últimas provas caíram significativamente porque não consegue se concentrar e sente que o raciocínio está mais lento. Nega ideação suicida, nega mania ou hipomania, faz uso de bebidas alcoólicas aos finais de semana e olha aqui, ó, mesmo sendo estudante de medicina, ela quer engravidar nos próximos meses. E de antecedentes pessoais, essa paciente apresenta um QT longo congênito. E aí vamos lá. O que você acha que seria um remédio aqui? Um remédio interessante para essa paciente? O que você acha que seria uma medicação interessante? Mulher, jovem, quer engravidar,
e tem um QT longo congênito. Você tem que saber o que não pode prescrever para essa paciente. Eu vou dar exemplo de 2 remédios aqui. Um, logicamente, não é utilizado para esse quadro específico dessa paciente, mas que você não vai utilizar de forma alguma para pacientes que têm um transtorno mental que estão desejando engravidar. Exemplo clássico, paroxetina e o divalproato. Paroxetina, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, é o que tem um risco associado com uma formação cardíaca. Então você não vai prescrever. O divalproato, Danilo, quero prescrever. Só, divalproato é teratogênico. Então você não vai prescrever um divalproato para uma mulher que quer engravidar. E mesmo que se uma mulher chega no meu consultório, não quer engravidar, mas está em idade fértil, um relacionamento estável, você tem que pensar 2 vezes. Porque vai que o anticoncepcional falha. É teratogênico, risco de formação, por exemplo, de espinha bífida, né? Atrapalha no fechamento ali do tubo neural. Então, deve ficar atento. Então, não seriam medicações para a gente prescrever para essa jovem, de forma alguma. E QT longo congênito, existe contraindicação? A gente sabe que o citalopram, por exemplo, é um remédio que está associado com o aumento do intervalo QT. E aí você já vai dar para uma pessoa que tem um QT longo congênito? Não, é uma contraindicação. Da mesma forma que a quetiapina, vou usar uma quetiapina, é segura na gestação, dose baixa, pode ser utilizada em monoterapia para depressão, é segunda linha, a gente pode falar isso em outro momento. Mas aqui, você não vai prescrever também. Você não vai prescrever esses remédios. Por quê? Porque podem sim resultar em prejuízos graves para essa sua paciente. Então, esteja atento a isso. Danilo, qual que seria uma opção, então? Uma opção segura demais na gestação, sabe qual que é? Você pode prescrever ali, sertralina. Um remédio, sertralina. Um remédio que é muito seguro, mas muito seguro, na gestação e até no período de amamentação. Você prescreve, 50 miligramas, vai colocar lá uma caixa, você coloca, paciente, tomar meio comprimido, 5 dias, para a fase de adaptação. Aí você coloca após tomar um comprimido por dia. Tomado de manhã, aqui, a sertralina pode ser tomada pela manhã com ou sem alimentos. A gente começa com meio comprimido, porque pode dar efeito gastrointestinal principalmente, E aí já adianto isso, sertralina é muito comum dar náusea, enjoo, às vezes as fezes ficam mais amolecidas nesses primeiros dias, às vezes piora um pouco a ansiedade, se esse paciente tiver um pouco de ansiedade. Mas a ideia é iniciar pela manhã com ou sem alimentos. Uma prescrição simples. Você vai reavaliar essa paciente, logicamente, de 2 a 4 semanas, tá? De 2 a 4 semanas. Se tiver, essa não é o caso dessa paciente, mas se ela tiver com ideação suicida, você pede para ver essa paciente com 1 semana, ou faz uma busca ativa, entre em contato com essa paciente com 1 semana. Aí você vai reavaliar. Danilo, quando é que eu ajusto a dose? A gente vai discutir isso ainda, tá bom? Só estou adiantando aqui. Outra coisa que acontece muito devido a esse primeiro erro é que quando a gente olha a adesão dos pacientes aos medicamentos psicotrópicos, infelizmente, a adesão é muito baixa. A adesão é muito baixa. Se a gente olha aqui qualquer antidepressivo, a adesão ela diminui. Olha aqui a adesão 41%, 43%, 44%. Isso em 3 meses. Se a gente leva em consideração isso 1 ano, olha a taxa disso. É extremamente baixa. Danilo, varia com relação à classe de remédio, se é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, se é um dual, se é um tricíclico, se é um imal. Por incrível que pareça, existem diferenças, mas elas não são tão assim pronunciadas, não são tão contundentes. Fato é que a gente tem diminuição da adesão, mesmo com os remédios que a gente considera que são os mais tolerados, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Agora fala assim, Danilo, a culpa é de quem? De o paciente não aderir, de acontecer isso. Eu, particularmente, acredito que a culpa muitas vezes é de nós médicos mesmos. Sabe por quê?
Porque muitas vezes o paciente, a gente não orienta o paciente adequadamente, aí o paciente fala: ah, doutor, o remédio não está funcionando. Ah, doutor, o remédio está dando muito efeito colateral. E a gente não orientou quais são os efeitos colaterais mais comuns. A gente não orientou que o remédio demora 2, 3 semanas para fazer o efeito, como é o caso de uma sertralina, né, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ah, doutor, eu estou melhor e não preciso mais do remédio. Aqui a gente sabe que o paciente ele vai se sentir bem e aí ele vai querer abandonar. É a mesma coisa quando a gente está com infecção de garganta. Ah, vamos fazer o tratamento por X dias. A gente melhora, já quer parar ou já esquece de tomar. O paciente, se a gente não orienta que o tratamento ele também serve para prevenir recaída, ele vai abandonar. E aí por isso que eu falo, a culpa muitas vezes é nossa, do médico mesmo, né? A gente sabe que a depressão, às vezes, ela é difícil de ser tratada. Isso indiscutivelmente por causa dos remédios. Mas é uma condição que é tratável. Mas o que falta para muitos médicos é tentar fechar o seguinte acordo com o paciente. Falar para ele, vamos trabalhar isso junto e tentar achar a melhor forma de melhorar? Muitos pacientes, eles chegam em um ponto do tratamento em que decidem parar de tratar por uma série de razões. Muitas vezes não querem mais continuar a medicação. Isso porque o remédio não dá o resultado imediato, há diversos efeitos colaterais, e isso por não ter sido avisado devidamente pelo médico prescritor. Isso acontece muitas vezes porque o médico não conversa adequadamente com o paciente. Então, fato é que a não adesão, ela acontece. A não adesão, ela acontece. E a gente deve antecipar e descobrir essas razões para o paciente não aderir. Essa é a ideia. E uma conversa, um diálogo, uma anamnese feita de forma adequada ali na hora da nossa consulta e até mesmo na hora de prescrever, pode ajudar demais. Uma das coisas que eu gosto de falar muito com os meus pacientes com relação a esse fato de manter ele aderido ao tratamento eu costumo falar assim, eu gostaria que se algo passar pela sua cabeça, eu quero que você me fale. Se você não estiver feliz com os resultados desse remédio, se você tiver com efeitos colaterais, se você achar que realmente não está funcionando tão bem como deveria funcionar, ou acha que já não precisa mais tomar o remédio, por favor, me avise. A gente tem que falar sobre isso e, se for necessário, nós vamos fazer as mudanças necessárias. Nós podemos mudar os remédios, nós podemos tratar efeitos colaterais, nós podemos, muitas vezes, associar outras medicações, nós podemos trocar essas medicações. O mais importante de tudo isso é que você aqui se sinta confortável com o tratamento que eu estou te propondo. Então, percebam com essa fala simples aqui, você tem uma grande chance desse paciente começar e manter-se na adesão ao tratamento. Essa é a ideia, né? E a gente tem vários riscos para não adesão. Quando a gente observa idade jovem, comorbidades psiquiátricas, transtorno por uso de substância, comprometimento cognitivo, baixa tolerabilidade aos remédios, regimes complexos, aqueles pacientes que tomam vários remédios, várias vezes por dia, má aliança terapêutica, acesso limitado aos cuidados, falha no paciente em perceber o benefício do remédio, custo do remédio, crenças culturais, são todos fatores que diminuem a adesão, que atrapalham a adesão. O que faz melhorar essa adesão? A educação, a psicoeducação, falar sobre o remédio, falar sobre o transtorno, esclarecer as expectativas do paciente com relação ao que ele espera melhorar e o que o remédio vai agir, garantir a eficácia, a gente tem que pegar os remédios que realmente são os mais indicados. É importante a gente rastrear, perguntar para o nosso paciente sobre sintomas e efeitos colaterais, deixar o regime de tratamento ali o mais simples possível, se possível uma tomada diária com o mínimo de remédio, com um remédio se for possível, e garantir, logicamente, adequadamente esse monitoramento de efeitos colaterais. Assim a gente melhora a nossa adesão. Agora a gente vai para o segundo erro. O segundo erro seria tratar a ansiedade do médico e não o quadro do paciente. Uai, Danilo, como assim? O segundo erro é que muitos médicos acabam tentando dar um jeito na ansiedade de ver o paciente melhorar em vez de entender como é que o psicofármaco funciona. Como assim?
Algumas coisas elas demandam tempo natural para funcionar. Então o remédio, ele pode demorar 2, 3 semanas, em alguns casos, e aí a exceção, pode demorar, chegar até meses, para que a gente veja um resultado de fato efetivo daquela medicação. E aí chega com 1 a 2 semanas, o paciente está ansioso, o paciente ainda está com sintoma depressivo, e aí o médico fica ansioso. O médico fica ansioso porque não vê o paciente melhorar, mas se você entende psicofarmacologia, você vai perceber que é necessário esperar. E você, quando você aumenta a medicação precocemente, com 1 semana, 2 semanas de tratamento, você vai estar tratando muito mais a sua ansiedade do que o quadro do paciente. Por quê? Você está tão ansioso em ver o paciente melhorar que quer aumentar o remédio. Que fala assim, não, pelo menos eu aumentei. Mas você tem que saber que o remédio vai demorar 2, 3 semanas para fazer um efeito. Então, é importante aqui que você entenda isso para não submeter o paciente a risco de maiores efeitos colaterais, trocar remédio muito precocemente. E aí, consequentemente, isso vai atrapalhar os resultados do seu paciente, né? Existe uma frase que eu gosto muito, né, que é essa aqui, ó. Assim como 2 mulheres não geram uma criança mais rápido, algumas coisas demandam seu tempo natural. Então não adianta você colocar a dose máxima do remédio, porque vai levar tempo. Se você colocar a dose máxima do remédio no início, você vai aumentar risco de efeitos colaterais mais do que melhorar o quadro do seu paciente. Então, existem dúvidas muito frequentes aqui na hora da prescrição, né, que a gente se depara, né, e aqui faz parte disso. O médico chega e não sabe qual remédio prescrever. Não sei qual remédio que eu vou prescrever para esse paciente, se é um dual, se é um seletivo, se é um tricíclico, ou se é um antidepressivo com uma ação diferente, um antidepressivo atípico. Não saber quando vai aumentar a dose da medicação. E aí, tudo isso vai gerando ansiedade, né? Eu não sei qual remédio prescrever, então eu prescrevo um, logo eu quero trocar para outro, porque eu achei que aquele outro era melhor. Não sei qual que é a dose do remédio, aí eu vou aumentando na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. São dúvidas frequentes. Não sabe quando trocar a medicação, e aí fica a troca, né, precoce. De novo, isso é efeito da ansiedade do médico. E aí ele quer tratar, aumentando dose rápido, trocando a medicação precocemente. Tudo isso causa ansiedade. E não saber, de fato, se ele associa ou troca um remédio. O paciente está tomando esse remédio. Será que eu associo outro? Será que eu troco? Também é uma dúvida frequente. Uma outra coisa também que causa muita ansiedade é o medo de prescrever psicofármacos. Isso causa muita ansiedade. Só, por incrível que pareça, já recebi muito paciente no meu consultório falando que eu não melhorei. E aí quando eu vejo o paciente está tomando 25 mg de sertralina, que é subdose. Alguns médicos, eles têm tanto medo, tanta ansiedade na hora de prescrever psicofármacos, que prescreve subdose. Então olha aqui, ó. Essa é uma tabela que mostra pra gente a dose que a gente considera mínima eficaz para tratamento de um quadro depressivo. Então, se você pega a sertralina que eu acabei de citar, a dose mínima para ter uma eficácia é 50 mg, paroxetina é 20. Se a gente pega o estalopram é 10, a gente fica prescrevendo 5 mg. Então, a gente deve saber isso aqui, essas doses que são mínimas, eficazes para aquele nosso paciente. Mas não só isso, a gente deve saber também a faixa terapêutica, né? Até que ponto eu posso aumentar com segurança aqui. E agora vamos para o terceiro erro. Terceiro erro que muitos médicos cometem, e esse aqui é até muitas vezes vergonhoso, tá? Para a classe médica, que é a atualização somente com representante comercial. A atualização somente com representante comercial. O que quer dizer isso? O médico, ele só sabe de uma medicação nova quando o representante chega com aquela medicação no consultório. Muitas vezes ignora um medicamento mais eficaz, mais em conta, ou que o paciente vai se adaptar, vai ser melhor para aquele quadro clínico do nosso paciente. Alguns médicos, infelizmente, isso aqui existe uma pressão muito grande da indústria farmacológica, que é influenciar na prescrição médica. Então, acaba que eles são muito influenciados pelo papo ali do vendedor. Ele está ali para trabalhar, para te convencer que aquele remédio é bom ou ruim. Então acaba que muitos colegas se atualizam com representantes comerciais. Isso, logicamente, pode
a gente pode até questionar o quanto isso moralmente é negativo para a vida da pessoa. Por quê? Porque às vezes você vai prescrever um remédio que vai colocar em risco a vida daquele seu paciente, porque você levou em consideração somente aquela informação que foi ouvida pelo representante comercial. E eu sei que é difícil. Ah, Danilo, mas como é que eu vou me atualizar? Tem tanto artigo. Ah, Danilo, eu tenho tanto trabalho. Ah, Danilo, eu não tenho tanta prática assim. Pessoal, mas a gente, mesmo com tudo isso, eu sei que você trabalha muito, eu sei que você tem muito trabalho, né? Tem muito artigo para ler, não tem tanta prática clínica assim, mas você não pode fazer com que isso seja o motivo de você ficar deixando de se atualizar adequadamente. Você siga o que foi dito pelo representante comercial. Então, cuidado com esse erro, cuidado, não cometa esse erro. E lógico, muitos acabam cometendo esse erro também por falta de supervisão. Né? Chega um representante falando daquele remédio, falando que não tem praticamente efeito colateral, que aquele é muito eficiente, você acaba prescrevendo. Mas aí se você tiver uma supervisão com um colega que trabalha na área há muito tempo, que atende muitos pacientes, que prescreve muitas medicações, né, que tem uma boa mão ali na prática clínica, essa supervisão vai te ajudar a direcionar o tratamento da melhor forma possível. Então vou deixar até vermelho, porque esses aqui são erros, né, são questões que realmente estão te impedindo de alcançar o máximo potencial da prática clínica, né, de prescrever psicofármacos. Quarto erro, não se atentar ao hábito prescritivo. Esse erro é muito comum e que muitos não se atentam, inclusive eu não me atentava a isso, viu? Hábito prescritivo é que muitas vezes a gente aprende de fato a prescrever medicações no internato, na residência e fica sempre prescrevendo os mesmos remédios. Acaba que a gente aprende a prescrever daquilo e daquela forma, como os nossos chefes prescreveram, e aí a gente fica passando isso para diante. E esse erro nos leva novamente ao erro número 1, lembra? Em que a gente prescreve o mesmo remédio para pacientes diferentes. Lembra disso? Nenhum psicofármaco ele pode ser visto como esse é indicado para tudo e todos os pacientes que têm esse mesmo diagnóstico. Cada paciente ele é um indivíduo único e ele deve ser avaliado de forma personalizada, levando em consideração sintomas, levando em consideração medo de efeitos colaterais, comorbidades. Então, assim, existem vários fatores que a gente deve levar em consideração na hora da prescrição do remédio. E a maior dificuldade aqui, quem comete esse erro, é que é muito difícil a gente mudar um hábito na vida adulta. Né? Se você está habituado a prescrever um remédio aí, é muito difícil você mudar isso. Sem contar aquele medo, né? Ah, mas isso aqui está dando tão certo, né? Entre aspas, dando tão certo. Por que eu vou mudar? E aí fica também aquele medo, né, de mudar um remédio, a dificuldade em estudar um novo remédio, porque aquele você já sabe. E aí acaba que fica aquele médico, né? Aquele médico que só prescreve aquele remédio, e aquele remédio é antigo. Não que remédios antigos sejam ruins, né? Tem suas indicações, mas que a gente tem que se atentar. Se você nunca parou para observar isso, eu sugiro que você observe. Observe se você está tendo o hábito de prescrever sempre os mesmos remédios. Então, o paciente chega com um quadro, só vem aquele remédio, só vem sertralina, só vem estalopram, só vem zolpidem. Existem também alguns que não se dão ao trabalho nem mesmo de entender o quadro geral do paciente. Passam um remédio, o primeiro remédio que vem na cabeça, né? É como se fosse assim, eu até brinco com os meus alunos, dá a impressão que o paciente está aqui na frente, aí ele vai enfiar a mão aqui para trás no armário e pegar o primeiro remédio que estiver ali à sua mão e prescrever para o paciente. Dá essa impressão, né? Alguns colegas são assim, não tem o mínimo raciocínio, o mínimo julgamento na hora de prescrever o remédio. A gente sabe, por exemplo, que hoje, se eu te perguntar assim, o paciente chega em insônia no seu consultório, eu espero que você não tenha esse raciocínio, porque muitos colegas pensam já de imediato em prescrever zolpidem. O zolpidem é um remédio que não deve ser prescrito como está sendo prescrito. O remédio zolpidem causa dependência, causa tolerância. Muitos pacientes têm abusado. Então, se você está tendo esse hábito prescritivo, e o exemplo que eu uso aqui, com certeza você ou alguém que você conheça ali conhece,
está prescrevendo o Zolpidem, eu sugiro que repense esse hábito prescritivo. E não tenha esse medo de prescrever remédios, né? Lógico, se você tiver supervisão, fica muito mais fácil de você prescrever com segurança. E por fim, o quinto erro. O quinto erro é não saber as diferenças práticas entre as medicações de classes diferentes e até da mesma classe. Então, muitas pessoas, muitos colegas, não sabem a diferença de uma sertralina para o escitalopram, que são dois remédios muito comuns, muito clássicos, ou uma sertralina para uma fluoxetina. Quando é que eu escolho um ou outro? Os dois são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ou quando é que eu vou escolher uma duloxetina, que é um dual, em detrimento de um escitalopram? Muitos não sabem essas diferenças. A gente, às vezes, né, muitos colegas não dedicam o tempo para entender mais sobre psiquiatria. Mesmo ali a gente vê que aumenta a demanda de pacientes e a preocupação é cada vez maior, eles não se dão ao trabalho, muitas vezes, de buscar maior conhecimento na área de psicofármaco. E aqui as dúvidas que a gente vai se deparar é: Danilo, qual inibidor seletivo da recaptação de serotonina eu vou escolher? Será que eu vou escolher, Danilo, uma venlafaxina, uma desvenla ou uma duloxetina? Ou seja, qual inibidor da recaptação de serotonina ou noradrenalina que eu vou escolher? Danilo, será que eu prescrevo um dual ou será que eu prescrevo um seletivo? Qual remédio que eu vou prescrever para insônia, já que você falou que o Zolpidem não é o mais indicado? Então essas são dúvidas muito comuns, coisas que a faculdade muitas vezes não te prepara completamente para encarar. Mas eu estou disposto a sanar todas essas suas dúvidas, eliminar todos esses erros, esses 5 erros que a gente falou na nossa próxima aula. Mas antes disso, eu quero que você pense comigo mesmo. Com qual erro você se identificou? Então eu quero que você pense consigo mesmo. Com qual erro você se identificou? Qual desses erros aí mais tira seu sono à noite? Qual que é o que te atrapalha? Na hora que você vai dormir ali, você fica pensando. Você dá aquela tremidinha, né, que a gente fala, quando precisa prescrever um psicofármaco para os seus pacientes? Pois, se você tem algum desses erros ou essas dificuldades, você não pode faltar à nossa próxima aula. Eu estou comprometido aqui com você a te ajudar a aprender e como controlar esses erros e fazer uma melhor prescrição para o seu paciente, para que você consiga, de fato, ajudar esse paciente da melhor forma possível. E no último dia, nosso terceiro dia, eu vou apresentar um mapa para você prescrever com mais prática, com mais segurança. Então eu conto com a sua presença na nossa próxima aula e até lá!